Oi, eu sou Paulo Gutenberg e se você está no canal Leitura Católica, é um canal feito para os católicos e para quem também não é católico quiser conhecer um pouco mais. Eu só peço aos amigos que não são católicos, os evangélicos aí, os ateus e afins, que não deixem comentários de cunho ofensivo, discussão à toa, vã, né, palavras jogadas aí ao vento aqui, isso aí não vai adiantar de nada, né? Eu também não entro em vídeos evangélicos para ficar colocando acusações, que se eu fosse colocar tem muitas, para desmentir as mentiras que são contadas aí. Mas mesmo assim tem que respeitar um ao outro, né? Então eu peço o respeito, então seu like também, ou então seu dislike, para ir fortalecendo o nosso canal e divulgando a nossa fé católica, beleza? Estou aqui com um grande livro aqui, um livro maravilhoso, na companhia desse livro aqui do Jaime Francisco também, que é um escritor de Brasília. Eu fiz um vídeo sobre outro vídeo dele, ou sobre outro livro, né, que é o 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes. Esse aqui é as diferenças entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, como eu falei, do Jaime Francisco. Eu vou pegar aqui um capítulo do livro, que eu achei muito interessante. É um tema muito grande mesmo, que depois eu quero fazer um livro mais aprofundado. Mas aqui vai ter um resumo sim, sobre isso, que está escrito aí no título, que você deve ter visto, né, que é a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Estou aqui na página 55. Aí o Jaime começa aqui. A Bíblia dos protestantes não possui esses 7 livros: Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico. Não confundir que tem Eclesiastes e Eclesiástico. Esse Eclesiástico ele não tem na Bíblia evangélica, né? Aí depois vem Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. E além disso, né, ela não possui também o trechos do livro de Daniel, né, que é no caso o capítulo 13, 14 e os versículos de 24 a 90 do capítulo 3 do livro de Daniel. Você pegar lá o capítulo 13, tem uma história muito linda, que já tem até aqui no canal, que é de Susana. É uma história muito linda. Eu até contei aqui que ela foi condenada injustamente, mas Deus fez justiça a ela. E aí também o capítulo 11, do capítulo 11 ao 16 do livro de Esther. Não tem também no livro, na Bíblia protestante. Ele explica aqui por quê também, mas vou adiantar aqui, esses capítulos aqui de Daniel e de Esther estavam escritos em grego. Vem da tradução da Septuaginta, né? Foi uma tradução que fez lá na Biblioteca de Alexandria, antes de Cristo. E foi traduzido a Bíblia toda. Chamaram 70 rabinos para traduzir a Bíblia para o grego, do hebraico para o grego. Então essa tradução foi inclusive a tradução que os apóstolos Paulo, os evangelistas usaram no Novo Testamento, para fazer referência ao Antigo Testamento. Aí ele continua aqui. Esses 7 livros são chamados deuterocanônicos. A palavra canônico vem de cano, que quer dizer regra. Trata-se da regra da fé. Deuterocanônico quer dizer que é o segundo cânone. Ele entrou na segunda lista. Primeiro, quando teve o concílio lá com Santo Agostinho, no século IV, por século V, eles definiram o primeiro cano da Bíblia, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento e os 46. Só que aí ficaram 39. Esses 7 entraram depois, que foi os 7 que eu falei aqui, né? Que é o Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1, Macabeu 2 e aqueles trechos de Daniel, né? Eles entraram no segundo cano, por isso que chamam deuterocanônico. Mas são livros inspirados pelo Espírito Santo. Ali é a palavra de Deus. Trata-se da regra da fé. Esses livros constituem a norma da fé na vida da igreja. Os livros canônicos ou inspirados não contêm erros de doutrina. Isso é verdade. Por isso podemos crer neles. Eles trazem a palavra de Deus, que não se engana nem nos engana. Deuterocanônicos ou apócrifos é como os protestantes chamam. Nós chamamos de apócrifos, né? Que apócrifos quer dizer separados. Existem os livros apócrifos que a Igreja Católica considerou, que são livros que não entraram no cano da Bíblia. Parece que tem Carta aos Coríntios 3, aí tem outros livros, Evangelho de Maria, de Maria Madalena, Evangelho de Tiago. Inclusive o Evangelho de Maria, né? Ele não entrou porque são considerados fantasiosos. Eles podem até ter alguma verdade histórica, mas são fantasiosos e não foram inspirados pelo Espírito Santo. E quem definiu isso foi a Igreja Católica. Esses livros
sendo que o nosso Senhor e os apóstolos usaram esses livros em seus ensinos. Os livros deuterocanônicos, né? Usaram, igual eu falei antes. Basta comparar. Ele faz uma citação. E aí depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Eu lembro que uma vez uma tia minha, que é evangélica, ela disse que esses livros são apócrifos porque eles não são citados no Novo Testamento. Isso não é base nenhuma. Depois eu vou pegar, tem um livro se eu não me engano, do Scott Hahn, que ele fala de vários outros livros do Antigo Testamento, que tem na Bíblia protestante também, que eles não estão citados no Novo Testamento. Então isso não é base. Não precisa ser, todos os livros têm que ser citados. Então agora, pelo contrário, esses livros que eles chamam de apócrifos, que são os deuterocanônicos, eles são citados no Novo Testamento, e às vezes até eles citam passagens de outros livros do Antigo Testamento. Isso depois eu posso fazer um livro com mais detalhe. Aqui o Jaime ele faz uma relação, mas essa relação é maior, ele faz uma relação pequena, mas tem mais trechos que são citados, que eu já fiz um estudo sobre isso também. Ele fala aqui, ó, basta comparar Lucas 14, do versículo 13 ao 14, com Tobias 4, do versículo 7, versículo 10 ao 17. Aí ele fala também aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, com Tobias 4, 13. Comparar também Mateus 7, 12, com Tobias 4, 16. Aí comparar 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 9, com Judite, capítulo 8, do 24 ao 25. Aí Lucas 1, capítulo 1, 42, com Judite, do capítulo 13, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 15, 32, versículo 32, com sabedoria 3, versículo 8, e o 2 Timóteo, mudando aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, 12, com Eclesiástico, capítulo 2, do 1 ao 2. Aí vem aqui. Comparar também o Evangelho de João, capítulo 14, 23, com Eclesiástico, capítulo 2, dos versículos 18 a 19. Hebreus 11, 35 a 37, com 2 Macabeus, capítulo 6, do 9 ao 11, e também o versículo 19. Comparar também Hebreus do 11, do 33 ao 34, com 2 Macabeus 8, do 5 ao 7. Aí vem comparar também Baruque 4, 37, com Lucas 13, 29. Comparar outro aqui também, Baruque 3, do 29, capítulo 3, versículo 29, com o Evangelho de João 3, 13. Capítulo 3, versículo 13. Comparar também o livro de Daniel 13, 46, com Mateus 27, 24. Capítulo 27, versículo 24. Comparar também Daniel, capítulo 13, 46, com Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 26. Aí ele continua aqui. Os deuterocanônicos são assim chamados porque sua autenticidade foi posta em dúvida pelos judeus e depois pelos evangélicos. E qual razão porque os judeus e os protestantes não incluem na Bíblia os livros deuterocanônicos? Ele está perguntando, por que não inclui? Eles não incluem. Aí responde, a razão é a seguinte, os judeus eram radicalmente nacionalistas, por isso achavam que Deus só poderia inspirar os livros escritos na língua dos judeus, que era o hebraico. Achavam também que a palavra de Deus só poderia ser escrita dentro do território de Israel, e até o tempo de Esdra. Isso aqui é um achismo deles, né? Ora, porque se for comparar com isso também, o evangelho também, se os protestantes for levar esse mesmo critério dos judeus, os evangelhos e as cartas não valem, porque foi escrito depois de Esdra. Ora, quando os judeus começaram a espalhar pelo mundo, logo após a destruição, após a destruição de Jerusalém no ano 70, eles mesmos viram a necessidade de traduzir a Bíblia Sagrada para o grego, que era a língua universal daquela época. E nessa tradução foram incluídos esses 7 livros deuterocanônicos. Eles estavam nessa tradução do ano 70, que os judeus fizeram. Já que estavam escritos em grego pelos próprios judeus, né? Tá. Foi a partir daí que surgiu essa divergência. Os fariseus, que zelavam pela pureza e conservação das escrituras sagradas, não quiseram aceitar esses 7 livros como sendo inspirados por Deus. E essa foi também a decisão de Lutero quando traduziu a Bíblia para o alemão, já 15 séculos depois de Cristo, né? Mas a Igreja Católica, desde os tempos de Jesus e dos apóstolos, sempre reconheceu esses 7 livros como verdadeiro, ou seja, inspirado por Deus. Já no sínodo de Hipona, que lá na África, né?
no ano de 393, a igreja citava os 73 livros como pertencentes à Bíblia Sagrada. 73 livros porque a Bíblia católica tem 73 livros, né? E a Bíblia evangélica tem 66, meia. Faltou só mais um meia, né? Tem meia. Esse total, mas desculpa, brincadeira sem gosto, né? De mau gosto. Esse total de 73 livros foi confirmado no Concílio de Cartago, no ano de 419. Entretanto, no século XVI, quando Lutero organizou a Bíblia da Reforma, ele não reconheceu os 7 livros deuterocanônicos como autênticos ou inspirados. Agora eu pergunto com que autoridade que ele tinha para fazer isso, né? Com que autoridade? Então, porque qualquer um louco pode chegar e falar que Deus me deu autoridade. Mas não é assim. Deus deixou a sucessão apostólica. Ele enviou os apóstolos, que significa enviados. Os bispos, meus irmãos, hoje, que nós temos na Igreja Católica, que eles que nomeiam outro bispo e os padres e ordenam, né? É o sacramento da ordem. Eles vêm da sucessão apostólica. Então, eu não posso me denominar bispo ou apóstolo, igual a gente vê aí em umas seitas que tem por aí fazendo isso aí, a torta e a direita. Me denominar pastor, me denominar isso. Não, não é assim. Tem que vir da sucessão. Tem que outro padre, outro bispo nomear. Que apóstolo significa justamente enviado. Eles foram enviados por Cristo. Então somente esses podem enviar outras pessoas. Eu não posso chegar aqui e fundar uma igreja, então ficar em casa, não. Eu tenho que viver em comunidade. E dependo dessa instrução do magistério da igreja. Mas isso não é porque eu sou alienado, não. Porque assim, eu acredito nisso porque é verdade. Igual eu já falei várias vezes. Se um dia acharem o corpo de Maria, ou que eu sei que ela está no céu, que a igreja fala que ela está no céu, eu deixo de ser católico na mesma hora. Eu não sou besta, não. Eu acredito por causa da fé. Se achar o corpo de Cristo, você sabe que Cristo não está aqui, eu também não deixo de ser católico na mesma hora. Mas eu tenho certeza que não vai achar. Porque essa é a verdade. Aí tentam colocar minhas verdades na cabeça da gente. Aí vem. Então, para não pairar dúvidas, a igreja definiu de maneira oficial que os 7 livros são inspiração divina e fazem parte da Bíblia Sagrada. Isso aconteceu no Concílio de Trento, realizado nos anos de 1545 a 1563. Durou mais de 20 anos esse Concílio de Trento. Foi depois da Reforma Protestante, que aí fizeram esse concílio para responder essas perguntas. E daí surgiu o Catecismo Romano, que é o catecismo antes desse anterior ao do João Paulo II, que é esse da capa amarela que a gente conhece, mas tem um catecismo anterior, que veio daí desse Concílio de Trento. E muitos protestantes de má fé, eles falam que foi nesse Concílio de Trento que a Igreja Católica incluiu esses 7 livros, mas esses 7 livros já tinha muito tempo, desde lá do início. E uma prova disso é que a Bíblia de Gutenberg, que não é a Bíblia não é a Igreja Católica que organizou, que foi o Gutenberg, que foi quem inventou a imprensa no século XV, 1400 alguma coisa, muito antes de Lutero, sei lá, uns 60 anos ou 50 anos antes de Lutero fazer a rebelião dele. Ele traduziu, ele lançou a Bíblia de Gutenberg. Talvez em algumas bibliotecas antigas você ache alguma referência sobre ela. E nessa Bíblia, muito antes do Concílio de Trento, já tinha esses 7 livros. E aí é outra mentira que eles contam que foi incluído no Concílio de Trento, no século XVI. No século XV já tinha esses 7 livros na Bíblia de Gutenberg, que foi a primeira impressão da Bíblia, né, quando surgiu esse livro, nesse formato. Que antes o livro tinha que ser escrito de mão, de papiros, então rolos grandes, não cabia nem numa sala os livros da Bíblia. Tá certo, né? No Concílio de Trento. Com isso, não queremos dizer que não se possa ler a Bíblia protestante. Eu mesmo tenho aqui umas 3, 4 Bíblias protestantes. Eu tenho. Então, assim, ele está falando aqui, com isso não quer dizer que não se possa ler a Bíblia protestante. Tudo que está nela é verdadeiro. Mas eu abro aspas aqui. Tem algumas palavras que foram traduzidas de forma diferente para dar outro contexto. Eu já vi, depois eu posso falar sobre isso também. Algumas adulterações, coisas sutis. Igual lá Maria, né? Alegra-te cheia de graça. Eles colocam outra palavra, graciada, que é muito diferente de cheia de graça. Cheia de graça é cheia de Deus. E aí depois eu posso falar mais sobre isso também. Tem algumas alterações sutis que vão colocando para ir mudando o sentido. Então, é a palavra de Deus, mas tem que tomar cuidado com essas traduções ao ler. Pesquisar no original, alguma fonte mais confiável, para a gente comparar. Tudo que está nela é verdadeiro, então não é falsa.
Para os católicos é apenas incompleta. Isso mesmo, é incompleta. Não faltam esses livros e esses trechos do livro de Daniel e de Esther. A maior diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia dos evangélicos não está no texto bíblico, mas nas diferentes interpretações que uns e outros dão ao texto bíblico. A mesma frase não significa a mesma coisa para os católicos e evangélicos. A interpretação dos católicos é uma só. É uma só no mundo inteiro, que é a palavra oficial da igreja, ao passo que os evangélicos divergem entre si mesmo, porque adotam o livre exame. Aí você já sabe, né? A infinidade de igrejas que tem, cada um interpreta do seu jeito. Quando desentende um com o outro, aí cada um funda a sua igreja. E não foi assim que Cristo falou. Você só vai encontrar uma igreja católica. Apesar de ter comunistas, ter gente, pessoas de má índole infiltradas, até mesmo lá na parte alta da igreja, mas a igreja católica é uma só. Beleza? Eu agradeço vocês por assistir até aqui, dê seu like aí, seu comente, fala o que você achou, se inscreva no canal. Um grande abraço, nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Valeu, até a próxima.